Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber do Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Meus irmãos, eu quero nessa hora compartilhar com vocês a palavra no qual Deus colocou ao meu coração. Quando o pastor Darlan me fez o convite há algum tempo atrás, na verdade eu já falei isso aqui quase todas as vezes, eu acho que todas as vezes. Toda vez na qual Deus me dá a missão de compartilhar da palavra dele. Todas as vezes, exceto quando é um ensino específico, vamos falar da escola bíblica dominical. Todas as vezes eu apenas compartilho aquilo que eu estou vivendo em Deus. Na minha concepção, isso é mais fácil do que eu achar ou me preparar para chegar aqui para ensinar alguma coisa, como se eu soubesse ou tivesse que ensinar alguma coisa para alguém que está na cadeira. Então eu começo a pegar aquilo que eu estou vivendo na palavra de Deus, me organizo e compartilho. Então fica mais fácil. Eu acho que eu me arrisco menos a partir do momento que eu começo a expor algo que eu vejo na prática e que eu busco na Bíblia para mim mesmo. Então o que eu quero fazer nessa noite é compartilhar com vocês algo que eu estou vivendo há algumas semanas. Eu não sei se você é igual a grande maioria das pessoas, mas toda vez que vira um ano, vida nova, eu confesso para vocês que eu sou um pouco sem graça quanto a isso. Eu não sou aquele cara que faço tudo novo e tal, não sei o quê. Eu sou um pouco sem graça para datas específicas. Eu sou de fato. Mas eu nunca perco a oportunidade do tempo de reflexão. Então, quando vira um ano, a gente tem o hábito de refletir sobre o ano que passou e organizar algumas coisas e rever algumas coisas para o ano que está vindo. E apesar de eu ser um cara mais ou menos com essa questão de data, na virada de ano eu sempre fui muito intenso e organizado. Então eu sempre criei as minhas listas, sempre criei as minhas listas, com vários tópicos e com várias questões. Nesse ano eu fiz algo diferente, porque quando eu fui fazer a retrospectiva, eu falei, Deus, eu acho que esse negócio não está fazendo muito sentido mais não. Eu estou esquecendo, eu estou colocando um monte de meta. Quando chega no final do ano, eu esqueci da maioria das metas. E aí está ficando um trem paia. Só que eu estava num momento tão específico que, em relacionamento com Deus, eu cheguei no seguinte consentimento. Uma coisa, Senhor, eu tenho como meta em 2025. Uma coisa, e eu vou focar nisso. E aí eu coloquei diante do Senhor. E o que é essa coisa? Falei, Deus, eu quero viver em plenitude. Eu quero estar verdadeiramente nos lugares onde eu estou. Eu quero ter a melhor performance do Acácio no trabalho. Eu quero ser o melhor marido possível que eu puder ser para a Dayana. Eu quero ser o melhor pai possível que eu conseguir ser para a Sara. Eu quero ser pleno nas coisas no qual eu preciso ser e estar. Eu quero ser pleno no meu relacionamento com Deus. Eu não trouxe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Eu falei, Deus, eu quero a plenitude da sua vontade na minha vida. Eu quero viver de forma plena. E eu comecei a me concentrar e buscar muito Deus em relação a isso. E o que é plenitude? É o que é inteiro. É o que está por inteiro. O que é plenitude? É totalidade. Plenitude significa integridade, verdadeiramente estar ali. Verdadeiramente ser o que você está ou precisa ser. O significado da palavra é estar por inteiro. E Deus me respondeu.
da mesma forma objetiva e muito pouco numerosa, Deus também foi de uma maneira muito direta. E é o que eu quero compartilhar com você. O texto é Salmo 8, 9. Desculpa, Salmo 89, versículo 15. Como é feliz o povo que conhece o som festivo do Senhor e que anda na luz da tua presença. Que anda na luz da tua presença. Então, quando eu falei, Senhor, eu quero viver com plenitude, a resposta de Deus foi: a presença de Deus é a plenitude completa de todos nós. E Deus me deu duas direções. Acácio, faz o seguinte: esteja verdadeiramente presente nos lugares e nas missões no qual você estiver, e esteja em todos os momentos na minha presença. Isso é plenitude. E a palavra de Deus está nos dizendo: feliz é o povo que conhece o som festivo do Senhor. E refletindo sobre presença, eu comecei a pensar um pouco na nossa geração. Você já parou para perceber que nós somos a geração... Qual que é o contrário de presença? Ausência, distância. E você já parou para perceber que nós somos a geração da distância? Hoje, os estudos são à distância. A área que mais cresce em profissões são o home office. É o que mais cresce, home office, através da tecnologia. Então, o trabalho à distância, o estudo à distância, a especialização à distância. Eu conheço membros da Lagoinha de Alphaville que moram em Patinga. Cultos, congregação à distância, estudo à distância, relacionamento à distância, acesso à distância, tudo é à distância. Já parou para perceber? Eu estava pensando enquanto eu refletia nessa mensagem. Às vezes a gente cria as nossas estratégias. Exemplo, viagem. Eu vou viajar para o lugar que eu estou vendo alguém à distância e parece que esse lugar é legal. Então a pessoa já está curtindo a distância. Aí quando eu chego naquele lugar, eu começo a conversar com as pessoas que não estão aqui e a mostrar à distância o lugar que eu estou. Então quando eu estou aqui, eu quero estar lá, quando eu estou lá, eu mostro para quem está aqui. Você já parou para perceber que nas mesas da família hoje, pode estar sentado 8 pessoas, mas tem no mínimo 300? Porque você pega o celular, entra aquele monte de pessoa. Aí o outro pega o celular, o outro pega o celular, entra aquele milhão de pessoas no mesmo momento, na mesma conversa, na mesma mesa, de amigos, de família. Porque hoje tudo é à distância. Eu estou percebendo isso há muito tempo. E o seu ambiente, eu tenho certeza que ele é o mesmo. Você pode até não ser essa pessoa, mas o seu ambiente, eu tenho certeza que ele é o mesmo. Eu gosto muito disso. Lá perto da nossa casa tem um bar. E bar, cara, era um lugar que a galera bebia e ficava mais distraído e se conectava. Hoje eu passo no bar e a gente vira assim, eu falo com a Daiana, olha isso. Não interessa se a mesa tem 2, se ela tem 4, se ela tem 6, se ela tem 8. Todas as pessoas do bar estão no telefone, conectadas à distância. Nós somos a geração da distância. E a distância nos torna frio, artificial e vazio. Como eu tenho batalhado com isso, cara? Como eu tenho batalhado com isso, porque eu não sou pleno. Eu não sou pleno a partir do momento que eu estou no lugar e eu coloco um monte de coisa e de pessoas junto no meio. Só que a gente vai se desenvolvendo de uma forma que a nossa mente ela está se acostumando com isso. E hoje o Senhor vai nos despertando sobre os perigos da distância.
Uma geração fria, artificial, vazia e distante, primeiro, das pessoas. Olha o progresso da comunicação. Olha que louco isso. Olha o que é a evolução da distância. Você que tem menos de 30 anos, você não vai saber o que é isso não. Mas alguns anos atrás, a forma de comunicar era através de correspondência, carta. Então, ninguém queria sair de perto do outro. Sabe por quê? Você não sabia quando que você ia conversar com a pessoa de novo. Você não sabia se aquela correspondência ia chegar. Quem tem familiar que mora longe aqui sabe o que é isso. Aí as pessoas, elas não se desconectavam com muita facilidade, a não ser que fosse por uma extrema necessidade. Aí o meio de comunicação, ele evoluiu e já correspondência, ela caiu para o telefone, ligação. Quem tem menos de 30 não sabe o que é aqueles orelhão que você vê de vez em quando na rua faz, o que é aquilo? Não, aquilo ali já fez muita fila e já foi muito caro porque era para falar com as pessoas. Telefone. Só que aí o telefone foi aumentando a distância. Então agora eu já posso falar. Então na época você tinha que ter muito dinheiro para falar, eram poucas casas que tinham telefone, mas eu já posso falar, a distância foi aumentando. Veio o celular, mensagem de texto, aumentou a distância. As pessoas se desconectam com mais facilidade, porque eu posso falar, eu posso ter o controle, eu posso ter o contato. Veio a tecnologia através dos aplicativos. Tchau, meu irmão. Agora eu posso te ver em tempo real, onde quer que você estiver. A distância incomoda, mas muito, infinitamente menos do que há muito pouco tempo. Somos acostumados com a distância, nos alimentamos da distância e não nos importamos mais com a distância, porque isso está virando algo comum. E a palavra nos diz como que anda na luz da tua presença, distante das pessoas por causa do progresso. Cara, o progresso do meio de comunicação, aí veio os aplicativos, isso é maluco. Aí veio o WhatsApp. Aí o WhatsApp antes você só conversava, beleza, conversa, tal. Aí o WhatsApp você pode ligar, só ligação. Aí o WhatsApp foi para vídeo, você pode ver. Aí Renê criou o emoji, cara. Só que agora eu não digito mais, eu não converso mais com você, eu só mando emoji. Ou é assim. Aí do emoji criou a reação. Olha como é que cara, a distância ela vai desaparecendo. Olha isso da tecnologia. E hoje eu já nem emoji eu não mando mais, eu mando reaçãozinha, tipo assim, eu estou reagindo. E eu não sei se você chegou nesse nível, mas tem gente que já chegou no campo da adivinhação e nem responde mais. Porque se não é do interesse dele, irmão, aí você fica no vácuo. Você já chegou nesse nível? É a nossa geração. Se eu perguntar assim, quem está no campo da adivinhação, abaixa a mão, eu vou ficar quietinho. Porque eu sou assim. Eu batalho contra isso, porque perdeu o seu interesse naquela conversa, Gleiser. Você tchau, deixa o cara adivinhar aí o que eu estou pensando, irmão. A distância, olha o que o meio de comunicação, maravilhoso. Eu sou apaixonado com tecnologia, apaixonado. Acho algo maravilhoso. Mas ela está nos distanciando das pessoas e nos distanciando de Deus. Como assim nos distanciando de Deus? Estamos terceirizando o fundamento inegociável da leitura bíblica e da oração, sendo trocado por aplicativos e podcast. Somos a geração que estamos trocando fundamentos básicos por aplicativos e podcast e acha que está tudo bem. A distância, vamos adorar a Deus à distância, vamos nos alimentar de Deus na modernidade. Aliás, vamos selecionar aquilo que nós queremos, porque nós somos a geração seletiva. O que eu curto, eu consumo, o que eu não curto, dá licença. E a gente faz isso com os textos bíblicos, com as passagens e os fundamentos, porque nós podemos ocultar, nós podemos silenciar, nós podemos deixar de seguir, sem a pessoa perceber. É a nossa geração. Nós somos a geração seletiva, uma geração rasa,
dos fundamentos da presença de Deus. Porque em qualquer área da vida, o que sustenta uma construção são as bases e os fundamentos. Você quer emagrecer? Tem base em fundamento. Sabe qual que é a base? Você tem que queimar caloria mais do que você consome. Acabou, irmão. Qualquer coisa que falar diferente disso, você está perdido. Só que a gente não quer a base. Não quer. A gente não quer. A gente quer aquilo que vende, assim, e o milagre acontece. A gente não quer a base. Você quer crescer profissionalmente? Você tem que semear trabalho, excelência, trabalho, comportamento. Tudo é a base. Nós somos uma geração, para poder encerrar essa introdução, que está ficando alienada do mundo real. Lá em casa a gente tem conversado muito sobre isso. Uma geração tão conectada, mas tão conectada que está ficando alienada do mundo real. Você vai vendo coisas assim que você fala assim, mas como assim você não está tendo nem raciocínio aqui? Não está tendo nem raciocínio lógico. E essa geração que somos nós não vamos nos tornar ela, nós somos ela. É uma geração que está levando isso inconscientemente para o relacionamento com Deus. Inconsciente. E o Senhor nos diz: como é feliz o povo que conhece o som festivo, que anda na minha presença. Acácio, não cesse de estar em minha presença todos os dias e todos os minutos de 2025. E aí eu comecei a refletir e eu coloquei diante do Senhor 3 perguntas que eu quero compartilhar com você. E Deus me trouxe a resposta através da palavra. A primeira pergunta é: por que precisamos da presença de Deus? Por que precisamos da presença de Deus? Qualquer um de nós poderíamos pegar o microfone e responder isso. O que eu quero fazer através da direção que Deus me deu é contextualizar o óbvio. Por que precisamos da presença de Deus? É óbvio para todos nós, mas eu quero contextualizar através da palavra de Deus. Primeiro, por que nós precisamos? Porque Deus, Ele é o nosso Criador e nós somos a criatura, ok? E aí, Deus, ao nos criar, Ele criou com uma intenção. Ele criou de forma intencional. E sabe qual é a forma intencional ao nos criar? Estarmos na presença dEle. Gênesis 1 e 2, Ele cria tudo que nós estamos cansados de saber. Eu amo Gênesis. Eu amo Gênesis de 1 a 3. É muito, eu não consigo sair dali, é muito legal. Porque ele mostra toda a intenção de Deus ao começar o projeto. E aí a gente sabe que no primeiro dia ele criou isso, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Depois do Gênesis 2, de toda a criação, no terceiro, o que ele vem fazer? Na viração do dia, ele vem na presença de Adão e Eva. Ele parou de criar tudo, ele se apresentou. Ele parou de criar tudo, inclusive a criatura, e falou assim: a minha presença. Então eu comecei a refletir na Bíblia, do começo ao fim, Deus é presente de várias formas. Deus é presente de várias formas. No Antigo Testamento, Ele aparece para Adão e Eva de forma física, Ele ali, naquele lugar. E em várias passagens, Deus surge de várias maneiras diferentes, o que é conhecido como teofania. O que é a teofania? São os aparecimentos de Deus no Antigo Testamento de maneira física. Quando Deus aparece, teofania é a manifestação visível ou perceptível de Deus aos seres humanos. São momentos em que Deus se revela de forma extraordinária, seja por meio de elementos naturais, fogo, vento, nuvens e etc., ou diretamente por sua presença.
O termo vem do grego, theos, Deus, e phaino, aparecer, manifestar. Então Deus começa a aparecer em Êxodo 3:25 na sarça ardente. Ali Deus estava presente. Deus aparece em Êxodo 19:16 através de trovões e raios, através de uma nuvem. Deus aparece aqui, Êxodo 19:16, trovões, raios, uma nuvem densa, fumaça e chamas de fogo em cima do monte. Quando Moisés sobe e ele aparece. Então Deus está sempre presente. Em Gênesis 3, Jacó luta com um homem. Mais tarde ele reconhece como Deus e diz: eu vi Deus face a face. Por que precisamos da presença de Deus? Porque Ele, ao nos criar de maneira intencional, sempre se fez presente. No Novo Testamento, Deus sempre surgiu dessa forma. E é muito interessante que enquanto Ele vai surgindo, Ele vai anunciando a nova aparição através das profecias do Messias. As profecias do Messias, que viria na segunda fase, onde Deus apareceria. Então, por que nós precisamos da presença de Deus? Primeiro, porque Ele é o Criador, e de maneira intencional, Ele quer se relacionar com nós. Segundo, porque a presença de Deus, ela é um fato. A presença de Deus não é um arrepio, a presença de Deus não é um vento, a presença de Deus não é um ambiente específico, a presença de Deus não é um homem, a presença de Deus não é algo construído por nós. A presença de Deus, ela é um fato. Por que a presença de Deus é um fato? Ele surge no Antigo Testamento, as profecias messiânicas acontecem no Antigo Testamento. Isaías 9:6, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você vai vendo durante todas as Escrituras, Deus aparecendo e anunciando a presença dEle. Essas profecias que anunciam um Messias, elas acontecem também em Miqueias 5:2. Miqueias 5:2 diz: mas tu, Belém, embora seja pequena, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. No Antigo Testamento era anunciado que Jesus Cristo viria de Belém. Então Deus aparecia através dessas manifestações naturais, anunciava que em um novo tempo Ele apareceria como homem, de maneira física, e essa profecia se cumpre em Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse através do profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz, e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Então Deus surge no Éden, ao terminar de criar. Passa-se o Antigo Testamento, ele surge em várias aparições. E aí os profetas começam a anunciar um novo aparecimento da presença de Deus através de Jesus Cristo. E Jesus vem se cumprindo essas promessas e se faz presente no meio. E ali Jesus ensina de maneira prática, como homem, a presença de Deus como homem. E Jesus, de uma maneira prática, mostra como devemos caminhar, o que devemos fazer. Ele vem como Deus presente, cumprindo essas profecias, se fazendo presente mais uma vez, e ao anunciar
tudo o que ele anuncia, ele nos deixa duas promessas. Primeira delas, Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então o que Deus faz? Ele surge, ele anuncia uma nova fase de presença, ele vem como homem, cumprindo as profecias, e para terminar o plano maravilhoso de Deus se fazendo presente, Jesus anuncia que nunca nos abandonaria. Porque o livro de Mateus inicia que ele nasce da Virgem, cumprindo as profecias, e o livro de Mateus fecha com ele ressuscitando, chegando aos discípulos e falando: eu nunca vos abandonarei. E a segunda promessa que ele nos faz está em João 14,16. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Através do Espírito da verdade. Então, ao Jesus ressuscitar e os discípulos assustados, querendo saber como nós faremos, como será daqui para frente, e a presença do Mestre que sempre esteve conosco, e tudo que vivemos, como vamos fazer? Ele fala: o Espírito Santo estará com vocês até a consumação dos tempos. Então, quando a gente vai perceber a Bíblia do começo ao fim, Deus faz questão de se fazer presente, de disponibilizar para nós a sua presença, de todas as formas. E a presença do Espírito Santo é o que temos hoje ao nosso livre acesso. É o que temos hoje como necessidade constante e diária para que possamos caminhar e permanecer no Senhor. Nós precisamos da presença de Deus, porque a presença dEle significa proteção. Quando seu povo caminhava no deserto, a presença de Deus era uma nuvem, que de dia protegia do sol e do forte calor, e que de noite aquecia, por causa do forte frio do deserto. A presença de Deus, ela é proteção. A presença de Deus, ela é provisão, na minha e na sua vida. Quando o povo teve sede no deserto, através de rocha, Deus provém a água. Quando Deus teve fome no deserto, através de maná e codornizes, Deus provém o pão, o alimento. Nós precisamos da presença de Deus, porque Ele é provisão, porque Ele é proteção. Nós precisamos da presença de Deus, porque é ela quem abre as portas, porque é ela quem nos direciona no caminho no qual Ele tem para nós. Nós precisamos da presença de Deus, porque ela é o livramento em meio ao fogo. Nós precisamos da presença de Deus, porque ela é a cura. Jesus cura os leprosos, os paralíticos, os doentes. Nós precisamos da presença de Deus, porque ela é a santidade na qual eu e você precisamos. O apóstolo Paulo mesmo nos diz: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, este sim eu faço. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando estamos fortes,
Aí é que estamos fracos. A santidade que eu e você precisamos para ver a Deus só é possível na presença do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. E por que nós precisamos da presença de Deus? Porque Ele é o nosso conselheiro. Quando Jesus disse para os discípulos: eu irei, mas eu pedirei ao Pai que mande o Espírito da verdade, um novo conselheiro. De maneira prática em nossa vida, o Espírito Santo age nos direcionando com conselhos, independente de qual é a busca, independente de qual é a área, independente do que estamos vivendo. Os conselhos do Espírito Santo sempre nos levará à vontade plena do Senhor para nós. A orientação do Espírito Santo é que nos coloca e nos direciona aquilo que Deus tem para mim e para você. Então nós precisamos da presença de Deus, porque Ele nos criou para se relacionar com Ele. Porque a presença de Deus é um fato, e porque a presença dEle é a nossa proteção. Segunda pergunta: o que nos afasta da presença de Deus? Se nós entendemos que nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos então entender o que nos afasta da presença de Deus. Por mais que a gente tenha muita coisa clara, eu quero compartilhar 3 situações óbvias e 3 questões que nos afastam da presença de Deus. Primeira delas, quando Deus chega ali em Gênesis 3, no jardim, e se faz presente, e se relaciona com Adão e Eva, ali há uma quebra da presença e da conexão com Deus, por causa de um motivo. O primeiro motivo, que todos nós sabemos, que nos afasta da presença de Deus, é o pecado. O significado de pecado é errar o alvo. Adão e Eva pecaram, e naquele fato de pecar, houve uma desconexão com a presença de Deus. Então, no primeiro tempo da reflexão dessa mensagem, nós entendemos o porquê precisamos da presença de Deus. Agora nós refletimos o que nos afasta da presença de Deus. O pecado. E a Bíblia vai nos dizer que os frutos do pecado, em Gálatas 5, alguns deles são imoralidade sexual, impureza, idolatria, discórdia, criar discórdia entre os irmãos, ciúmes, invejas e coisas semelhantes. O que nos afasta de Deus e da sua presença são aquelas coisas que muitas das vezes elas estão muito claras para mim e para você, na nossa mente, no nosso coração e no nosso dia a dia. É o básico. O que nos afasta da presença de Deus é a mentira. O que nos afasta da presença de Deus são a vaidade, a ganância, os ganhos ilícitos. O que nos afasta da presença de Deus é tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nossa consciência, que nós sabemos por inúmeras vezes que desagrada e nos afasta e nos desconecta de Deus. Nós precisamos entender de uma forma básica e óbvia que aquilo que nós sabemos que corrompe o princípio e a vontade de Deus precisa ser um motivo de guerra da nossa parte. As nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas fragilidades e as nossas tentações, elas precisam, para que nós permanecemos e alcançaremos a presença de Deus de uma maneira constante, ser vencidas por nós.
Segunda coisa que nos afasta da presença de Deus, a gestão do tempo e dos fatos. Em Êxodo, certa vez, Moisés sobe ao monte, e lá Deus fala com Moisés: Moisés, sobe o monte, porque lá em cima eu vou aparecer, e eu vou dar a direção para o povo. E a palavra diz que o povo de Deus fica lá embaixo, aguardando Moisés voltar. Só que chega uma hora que o povo começa a gerir o que vai ser feito. Eles viram para Arão e falam assim: Arão, está demorando demais. Arão, nós não sabemos onde está Moisés que nos tirou do Egito. Vamos fazer o seguinte: constrói um Deus para nós. Aí eles começaram a gerir o fato, eles começaram a gerir o tempo. Está demorando demais. E quantas das vezes não somos seduzidos pelo nosso coração, pela nossa intenção, pelas nossas convicções, em gerir os fatos da nossa vida, em gerir o tempo da nossa vida. Deus não está fazendo isso, então é porque eu tenho que fazer. Deus não está respondendo isso, é porque eu já sei a resposta. Já que Deus está demorando, eu vou resolver. O tempo não é esse, a forma de agir não é essa, então eu preciso assumir esse protagonismo. E aí Arão falou assim: pega os brincos das crianças, pega os brincos da esposa, pega tudo que é de ouro e traz, derrete, funde, constrói um bezerro de ouro, e agora está aqui, ó, vamos adorar. Esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. A gente, quando começa a gerenciar o nosso tempo e as nossas atitudes fora da presença de Deus, a gente começa a ficar até meio que ignorante, sem perceber coisas óbvias, e começamos a nos colocar em grande perigo. Então, primeira coisa que nos afasta da presença de Deus, o pecado, que eu e você conhecemos. Segunda coisa que nos afasta da presença de Deus, o nosso costume, o nosso hábito e as tentações de assumir o controle de todas as coisas, ou de algumas áreas específicas, na qual a gente sabe que a presença de Deus não está naquele lugar. Terceira coisa que nos afasta da presença de Deus, Apocalipse 3 diz: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, porque é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Primeira coisa, pecado. Segunda coisa, assumir o controle do tempo e das atitudes. Terceira coisa, não ser frio e nem quente, mornidão. Você já tomou café morno? Quem toma café? Já tomou água morna? Porque a água, quando ela está quente, é fácil você resolver. Você vai lá e vai colocar um gelo. Resolveu. Quando ela está fria, beleza, você tomou. Agora, quando ela está morna, ela está esquisita, cara. Você não sabe se ela está gelada ou se ela está quente. Qualquer coisa morna é esquisita. O morno é esquisito. E esse texto bíblico está nos dizendo que, porque você não está quente e você não está frio, eu estou a ponto de te vomitar. E você já percebeu que o quanto é ruim, o quanto algo que você tem muita resistência, nojo, vamos usar essa palavra, e você quer cada vez mais distância, porque aquilo não te faz bem, talvez um cheiro, talvez uma atitude, não sei, alguma coisa específica, que você quer colocar para fora, que você quer colocar para longe, porque aquilo é ruim, aquilo é esquisito, aquilo não vai e nem vem. Isso é algo que nos afasta da presença de Deus.
E é um lugar perigoso, por isso que a palavra de Deus ela é muito clara para nós. Ela é muito clara para nós, cara, não fica nesse lugar não, o morno é perigoso, porque no morno a gente pode achar que a gente está quente, a gente pode estar ali confortável, a gente pode estar ali convicto, a gente pode estar ali consciente, mas este lugar, segundo a palavra de Deus, é um lugar que nos afasta da presença de Deus. Então nós, para estarmos na presença de Deus, precisamos de fato, imediatamente, travar uma guerra contra o pecado, travar uma guerra contra a sedução e a tentação do nosso coração, de querermos resolver as coisas por nós mesmos, sem o nosso conselheiro, Espírito Santo. Senhor, aqui, onde o Senhor está? Onde o Senhor está nessa discussão? Onde o Senhor está nessa situação profissional? Onde o Senhor está nessa situação conjugal? Eu devo fazer isso? Eu posso fazer isso? É tempo de fazer isso? É para aqui que nós vamos? Nós precisamos de fazer esse exercício para que a presença do Senhor nos direcione. Batalhar, criar uma guerra contra a mornidão. E por último, para poder encerrar, primeiro, por que precisamos da presença de Deus? Segundo, o que nos afasta da presença de Deus? E terceiro, o que fazer para estarmos na presença de Deus? O que fazer, eu e você, para estarmos na presença de Deus? Eu quero ler com você Êxodo 32, dos versículos 7 ao 12. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, os que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: o Senhor, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi intenção maligna que os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não traga este mal sobre o seu povo. Moisés, ao ver que o povo havia pecado contra o Senhor e que Deus tinha colocado uma palavra de condenação sobre ele, teve algo que é fundamental para que eu e você possamos permanecer e estar na presença de Deus. Moisés teve coragem. Moisés teve coragem para romper a barreira do erro daquele povo e se colocar diante de Deus e suplicar por aquela nação. Muitas das vezes, aliás, sempre vai ser necessário da minha e da sua parte ter coragem diante de Deus para poder romper com aquilo que a gente sabe que nos tirou da presença dele. Moisés teve coragem para, de uma forma clara diante de Deus, não enfrentá-lo, não ignorá-lo e nem se rebelar contra Deus. Moisés teve a coragem de clamar a Deus: Senhor, por favor, não deixe com que a sua ira caia sobre o povo.
Não deixe com que a sua ira me tire da sua presença, Deus. Nós precisamos de ter coragem. O Salmo de número 51, eu sempre me pergunto, cara, por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Todos nós conhecemos a natureza de Davi, todos nós conhecemos o pecado exposto de Davi, todos nós conhecemos as consequências do pecado de Davi na família dele. E a palavra de Deus coloca ele como um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos de forma intencional perguntar ao Senhor e estudar e pesquisar por quê. Uma das coisas que eu tenho convicção no meu coração está lá no Salmo de número 51. Davi tem a coragem de que quando o profeta chega para ele e revela o seu pecado de adultério, Davi teve coragem de se rasgar diante do Senhor em adoração, de colocar o seu coração e abrir toda a verdade na qual só ele e Deus sabia, e colocar verdadeiramente quem ele era diante do Senhor. Para nos achegarmos e permanecermos na presença de Deus, é fundamental que nós possamos nos abrir por inteiro diante da presença de Deus. Abrir o nosso coração, abrir as nossas dificuldades, abrir os nossos conflitos, abrir tudo aquilo que nos afasta dele. Segunda coisa, primeira, coragem. Terceira, faça o básico. O básico é aquilo que Jesus, de forma clara, nos direciona. Jesus está ali ensinando os seus discípulos a orar, a se achegar ao Pai, e ele fala em Mateus 6:6: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Olha o que Jesus fala, o básico, tá? Vai para o seu quarto e fecha a porta. Sabe o que quer dizer fechar a porta, irmão? Se desconecte. Muitas das vezes a gente acha que ir para o quarto está relacionado ao local físico. Não, não é local físico. É local secreto e intencional, onde o seu coração vai estar voltado para estar com Deus. O tempo de devocional não pode ser modernizado. O tempo de devocional o secreto não pode e não vai ser modernizado por Deus. O fechar a porta continua. Não é um versículo por áudio e várias outras conectividades. Não é uma pregação no YouTube, no podcast e várias outras conectividades. Não é um aplicativo, mais uma vez eu falo, eu amo a tecnologia. E acho que ela é um instrumento maravilhoso para potencializar tudo em nossa vida, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Só que ela não substitui fundamentos básicos, principalmente no nosso relacionamento com Deus. Fazer o básico de voltar para o secreto, em oração, em leitura bíblica, é algo que sempre vai nos aproximar e nos manter na presença de Deus. Primeira coisa, coragem. Segunda coisa, volte a fazer o básico. Comece a fazer o básico. Permaneça fazendo o básico. O que nós não podemos é deixar de fazer o básico. Porque o texto diz que o Pai que vem em secreto nos recompensará com a sua presença, com a sua voz. É matemática exata, irmão. Sabe o básico que a gente estava falando do emagrecimento? Que é você consumir menos calorias do que você queima? É o básico do secreto. Entra lá. Entra lá, desliga tudo. Entra um dia, 2, 3, 4. Entra lá. Se a presença dele não vai ser um fato matemático na minha e na sua vida. Nós sabemos disso. Isso é o básico. E por último, para a gente poder encerrar,
O que podemos fazer para achegarmos à presença de Deus, ou para permanecer na presença de Deus? Pratique a devoção. Eu quero fechar repetindo aquilo que Deus colocou no coração do pastor Darlon para o ano de 2025. Quando eu estava aqui, e eu dei de frente, e olha que eu já tinha participado da reunião no qual ele tinha falado qual seria o tema. E eu tinha visto ali que seria o ano da devoção, na confraternização dos ministérios no final do ano, mas não tinha mexido comigo ainda. E quando eu estava sentado aqui, que eu bati o olho na imagem, e eu li o que estava escrito em Marcos 12:30, bateu muito forte no meu coração, para o ano de 2025, para que eu e você possamos estar e permanecer na presença de Deus, precisamos praticar a devoção. E esse texto diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Devoção é a atitude de se entregar, dedicação intensa a algo ou a alguém. Para estarmos e permanecermos na presença de Deus, é necessário que eu e você pratiquemos com força a devoção a Deus. Sabe o que é força? Sabemos o que é força. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu e você temos feito força para estar na presença de Deus? Qual é a força que eu e você temos feito para estarmos na presença de Deus? A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus será conquistado através de esforço, força. A presença de Deus, ela não vai estar onde eu e você estivermos morno, quem dirá frio. A presença de Deus, ela não vai estar onde estiver pecado. A presença de Deus, ela não vai estar onde eu e você formos o rei ou a rainha do reinado, tendo tudo aquilo que eu vou fazer no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. Estes lugares são contraditórios à presença do nosso Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua força e toda a sua alma. Devemos fazer força, porque assim viveremos a plenitude da sua boa, perfeita e agradável vontade, todos os dias do ano de 2025, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar para se colocar de pé.